Vamos estudar hoje a distribuição eletrônica em orbitais. Bom, orbital é a região com maior probabilidade de se encontrar um elétron, tá? Então, dentro da eletrosfera, nós temos as camadas de energia e dentro dessas camadas nós temos os subníveis e dentro dos subníveis nós temos os orbitais. Eles podem ser representados por uma caixinha, né, por um quadradinho, um retângulo, ou uma circunferência, uma bolinha, mas vocês vão ver mais essa representação de caixinha. Como que a gente representa os orbitais? Vai depender, então, para cada subnível. Se cada orbital ele pode ter somente 2 elétrons, tá? Então, cada orbital só pode ter 2 elétrons. Eu vou, então, dividir a quantidade de elétrons máxima que cada subnível comporta por 2. E vou saber quantos orbitais tem cada subnível. Então, por exemplo, subnível S, eu tenho 2 elétrons, então 2 dividido por 2 dá quanto? 1. Então, um orbital. Esse orbitalzinho aqui só tem um orbital, tá? O subnível P. Subnível P, eu tenho 6 elétrons dividido por 2. 3 orbitais, tá? O subnível D, eu tenho 10 elétrons dividido por 2. 5 orbitais. Olha os orbitais aqui em azul, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 orbitais. E o subnível F, eu tenho 14 elétrons dividido por 2, 7 orbitais. Então, nós vamos ter essa quantidade de orbitais para cada subnível. E para a gente distribuir esses elétrons nesses orbitais, tá? A gente tem que seguir 2 regrinhas. A regra de Rand e o princípio da exclusão de Pauli. O que fala a regra de Rand? Ele fala o seguinte: um orbital só receberá o segundo elétron quando todos os outros já tiverem o primeiro. Ou seja, cada orbital ele comporta apenas 2 elétrons, tá? E eu só posso colocar o segundo elétron quando todos os orbitais na minha distribuição tiver recebido o primeiro, tá? Então, essa é a regra de Rand. O princípio de exclusão de Pauli é o seguinte: os spins dos 2 únicos elétrons, tá? Isso aqui eu coloco Ezinho de elétrons do orbital, devem estar com direções opostas, ou seja, a gente representa o elétron com uma setinha, tá? Então, o primeiro elétron entra com a setinha para cima e o segundo elétron entra com a setinha para baixo. Então, estão vendo que as direções desses spins, que nós chamamos de spins, são opostas, tá? Aqui eu coloquei para vocês cada subnível, quantos elétrons comporta e como é que é distribuído. Então, por exemplo, no subnível S, nós temos quantos elétrons ao todo? No máximo, 2 elétrons. Então, como vai estar distribuído os meus elétrons? Um spin para cima, o outro com spin para baixo, 2 elétrons. No subnível P, 6 elétrons, eu vou colocar os 6 elétrons divididos, ou seja, 2 para cada orbital, tá? Eu tenho o spin para cima e o outro para baixo, ou seja, com direções opostas. No subnível D, 10 elétrons, eu faço a mesma coisa, no F, 14 elétrons. Aí, eu coloquei para vocês um exemplo do nitrogênio que tem 7 elétrons. 7 em prótons, então ele vai ter 7 elétrons. Vamos fazer a distribuição eletrônica? Como vai ficar a distribuição desses 7 elétrons? 1, 1s2, 2s2, 2p3.
Se a gente somar 2 elétrons do S com mais 2 elétrons do 2S, 4. Com mais 3 do P, 7. Agora vamos fazer a distribuição eletrônica nos orbitais. Olha só, gente, eu coloquei para cada subnível os seus orbitais correspondentes. Então, o subnível S eu tenho um orbital só, uma caixinha. O subnível outro S também tem 2 caixinhas e o P tem 3 caixinhas. Eu coloquei até de cores diferentes para vocês identificarem. P eu tenho 3 orbitais, tá? 3 caixinhas. Então, vamos lá. Vamos distribuir agora os elétrons, tá? Eu vou colocar aqui, ó, no S, não são 2 elétrons? Então, eu coloco para cima primeiro e depois para baixo. Preenchi. Agora o 2S, para cima primeiro e depois para baixo, com os spins contrários, respeitando a quantidade de elétrons. Agora o P. O P eu tenho que distribuir 3 elétrons. Olha só a quantidade aqui, 3 elétrons. Então, o que fala uma minha regra de Rand? Que eu tenho que distribuir primeiro sempre os primeiros elétrons de cada orbital. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, fazer isso, tá? Pronto. Depois que eu coloco o segundo elétron, caso seja necessário. Nesse caso aqui, eu coloquei os 3 elétrons do subnível P. Então, eu não preciso colocar mais nenhum elétron. Aí vocês falam assim, ah, professora, eu não poderia fazer de outra forma? Vou mostrar para vocês. Não poderia fazer assim, preencher o primeiro e depois preencher o segundo e completar 3 elétrons? Não. Isso daí, ele contraria a regra de Rand, tá? Pela regra de Rand, eu tenho que distribuir sempre os elétrons, colocar um elétron em cada orbital, um elétron em cada caixinha, para depois completar com o segundo, caso seja necessário, caso a minha distribuição peça isso. Então, nesse caso aqui, o que eu faço? Nesse caso aqui, eu vou distribuir como? Primeiro para cima, completando os 3 elétrons, tá? Então, é dessa forma que a gente faz a distribuição eletrônica. Vamos lá fazer o flúor. O flúor tem 9 elétrons. Então, como vai ficar a distribuição eletrônica dele? 1s2, 2s2, 4 elétrons. Faltam 5, 2p, 5, certo? Então, agora vamos desenhar os orbitais. Então, olha lá. Vamos lá, com os orbitais desenhados, o S e o P, né? Vamos distribuir os elétrons. Então, no S, nós temos os 2 elétrons em cada um dos orbitais, tá? Então, é só completar aqui, colocar o elétron para cima, né, com spin para cima e outro para baixo, tá? Completando 2 elétrons em cada subnível. Agora, nos orbitais P, eu tenho 3 orbitais P, tá? E que eu vou distribuir 5 elétrons. Então, vamos lá. Lembra lá da regra de Rand? Eu primeiro distribuo um elétron para cada orbital. Então, vamos lá. Um para cima, outro para cima, outro para cima. Completei 3. Faltam quantos? 2. Então, eu volto lá no primeiro com o spin contrário, tá? Então, 1, 2, 3. Depois eu volto no primeiro, 4, 5. Completo. Esse daqui ficou como? Ficou sozinho, tá? Então, é dessa forma que nós fazemos a distribuição eletrônica em orbitais, certo? Bom, pessoal, vamos ver algumas características do comportamento dos elementos frente a um campo magnético externo, tá? A presença de elétrons desemparelhados na minha distribuição eletrônica, essa presença ou ausência desses elétrons desemparelhados
vai ter uma diferença nesse comportamento das substâncias frente, né, em presença de um campo magnético externo, em presença de um ímã. E o que vem a ser elétrons desemparelhados? São aqueles elétrons, né, que se encontram sozinhos em determinados orbitais. Então, assim, o elétron desemparelhado é aquele que se encontra sozinho em determinado orbital. Então, se a gente voltar aqui, ó, esse elétron, deixa eu mudar a cor. Esse elétron aqui, ó, do 2p5, esse último elétron, ele está desemparelhado, não está? Então, esses elétrons aqui, do 2p3, também estão desemparelhados. Quando a gente tem esse tipo de situação, por exemplo, aqui no S2, eu tenho os elétrons emparelhados, formando pares, um do lado do outro. Quando eu não tenho umzinho sozinho, como no caso do 2p5 e do 2p3, então eu vou ter os meus elétrons desemparelhados, tá? Então a presença desses elétrons vai me dar algumas características, tá? Então, quando a gente tem elétrons desemparelhados, a gente vai ter os elementos chamados de paramagnéticos, tá? Esses elétrons que estão desemparelhados, sendo paramagnéticos, né? A substância paramagnética, ela tem uma atração pelo ímã, tá? Com uma pequena força, não é tão forte essa atração. Se eu tiver uma atração muito forte, então eu posso chamar de ferro magnético, como eu coloquei aqui embaixo, que também possui elétrons desemparelhados. Então a gente tem os dois, né? Quando a gente tem uma substância com elétrons desemparelhados, a gente vai ter os paramagnéticos e os ferromagnéticos, tá? E aí a gente vai saber, né, a diferença pela força em que há a atração. Quando é uma pequena força, são paramagnéticos, e quando é uma força muito maior, são os ferromagnéticos. Agora, se a gente tiver somente elétrons emparelhados, ou seja, não possuir elétrons desemparelhados nessa distribuição eletrônica, então eu vou ter uma repulsão pelo ímã, eu não vou ter uma atração. E aí ele é chamado, então, de elemento diamagnético, substâncias diamagnéticas, tá? Então é essa diferença que a gente pode encontrar nas propriedades, no caso, né, do comportamento dos elementos frente a esse campo magnético externo, tá? Então, os ferromagnéticos, eles possuem elétrons desemparelhados, como eu falei, né? E a gente tem como exemplo ferro, níquel, cobalto e suas ligas metálicas. Então, esses daqui são os únicos que possuem essa propriedade de serem ferromagnéticos. Eles têm uma atração muito maior por um campo magnético, né, externo.